Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Estamos começando mais um programa. Ai, que delícia, gente. Quase que não sai esse programa, hein? Então, por favor, eu já quero fazer um apelo. Fiquem até o final para valer a pena o esforço. Como vocês podem perceber, eu tô aí saindo de um resfriado, mais um, né? Imunidade da mãe é um negócio difícil. E hoje não era o planejado, mas precisamos falar sobre Dona de Mim, né, Brasil? Porque a novela já tá aí na reta final. A gente até agora não falou nada. E é uma novela ótima, é maravilhosa, eu adoro. Então hoje vamos falar da novela das 7, Dona de Mim. E eu trouxe aqui o meu querido André Santos, que tá voltando, gente. Bem-vindo, amigo! Obrigado, Sami. Pra mim é sempre um prazer estar participando do podcast. Pra mim é sempre um prazer estar falando com você. Ah, eu amo. Pra quem não lembra, André, a última vez que teve aqui foi aquela novela da série Garota do Momento. Garota do Momento. Ele e Raquel Marina. Mas originalmente foi a favorita do Padrinho André, que foi a novela Tieta. Inclusive um episódio que tô devendo voltar, porque foi limado por causa de direitos autorais. Jamais duvidei, mas acredito que depois daqui a pouco volta. Eu não sei se a gente fez essa apresentação no da Tieta, mas eu acho que no Garota do Momento não fizemos. Eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, porque o meu público tem muito interesse. André, fala aí o seu perfil do LinkedIn, amigo. Bom, eu sou antropólogo, né, com especialização em sexualidade humana. Eu trabalho em várias frentes, né? Mas geralmente minhas pesquisas estão voltadas para as questões de gênero, corpo e sexualidade, e especialmente masculinidades. E como assim, eu sou muito curioso, né, com questões de cultura, eu tô, obviamente, falando muito sobre as questões de gênero ultimamente, né, em aplicativos e internet, mas eu gosto de falar de questões de gênero também em vários outros produtos culturais, inclusive novela. Claro, porque noveleiro mesmo. Corretíssima. Eu amo essa pesquisa do André. E eu acho que quando a gente vai falar de novela, tem muita coisa a se pensar sobre isso, né, amigo? E André é uma bicha estudadíssima. Eu amo. Então, pra gente começar aqui a falar dessa trama das 7 maravilhosa, não pode faltar, é claro, a nossa pergunta de apresentação. Qual personagem te representa em Dona de Mim? Você quer um tempo pra pensar, amigo, e eu começo, ou você já sabe? Não, eu já sei. Na verdade, sim, né? Eu tô muito embriagando pra escolher uma só, né? Sempre fico em dúvida entre 300 coisas. Mas eu acho que, assim, eu me identifico muito, olha a surpresa, com a Ayla. Olha, eu adoro essa personagem, eu acho ela bafo. Eu gosto muito da atriz, da Bel Lima, acho ela incrível e gosto muito da personagem, que eu acho que a Ayla tem, assim, uns conflitos interessantes, né? Ela não tem aquela coisa muito marcada de muito boazinha ou muito alguma coisa assim. Eu acho que ela é uma personagem muito orgânica, né? E ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa centrada, ela faz as burradas dela. Amigo, é isso que eu ia falar. Gente, o rolê da gravidez, pelo amor de Deus, eu achei ela tóxica com a Gisele. Amiga... Totalmente. Isso? A garota claramente não queria ser mãe e ela meteu essa e tipo, me aceita meu sonho. Exatamente. Problemática. Minha ama tem que aceitar meu sonho de ser mãe. O bom é que a outra embarcou, achei legal, né? Tipo, ama de verdade, tanto que topou. Mas eu me sinto meio Ayla, assim, em outros aspectos. Eu acho que eu nunca meteria uma dessa. Porra! Não, e você falou que a outra aceitou, eu fico aqui só esperando pra ver nascer essas crianças, que no primeiro BO, que essas crianças, a privação de sono, a outra vai desistir rapidinho, porque se você não quiser muito, nossa, meu amor. Nossa, sim. Mas assim, eu gosto muito da personagem, acho que assim, das personagens que, assim, a Ayla não é protagonista, ela não é necessariamente uma personagem de destaque, né? Ela não chega a ser secundária, mas vamos supor, assim, desses personagens secundários, eu acho ela mais bem construída, assim, os conflitos dela, as coisas que... E acho ela uma pessoa muito normal. Ela é muito gente como a gente, né? Ela é muito gente como a gente. E assim, o modo como ela se posiciona, o modo como ela
se disponibiliza, né, para as pessoas da vida dela. Eu acho que eu me identifico com isso, né? Então, assim, Incrível. Ela tá sempre deu uma chamada no pai dela, eu lembro que ela falou aqui, querido, ó. Não, e essa semana também No Samuel, né? ela deu uma chamadona assim no Samuel e foi bem enfática. E achei muito legal, assim, tipo, eu acho muito legal o modo como ela interage com a Léo. Essa semana, então, ficou muito claro como que ela reconhece e admira, né, o trabalho da Léo e tudo e tal. Ela é uma aliada também. É maravilhosa, adorei. Bom, gente, a personagem que eu escolhi, quando a novela começou, que tinha o projeto de eu fazer logo no início, o programa, só tinha essa personagem que me identificava, mas eu não queria. Eu falava, gente, não, eu não posso ser essa personagem, porque talarica. Eu não aceito, que absurdo, que é o quê? Camila, né? E aí, depois eu fui... Porque me identificava com ela o quê? Ganhou o concurso de forró, entendeu? Não tem outra pessoa para eu ser nessa novela que não seja a pessoa que ganhou o concurso de forró, porque eu danço bem a beça. Ganhou o concurso de forró, mãe solo ali, né, com aquela coisa da maternidade do Dedé, trabalhando e querendo... E ela tem o trabalho formal, que é na fábrica, e tem o trabalho na internet, então, assim, muito identificada. Mas eu jamais, em tempo algum, eu namoraria o ex da minha melhor amiga. Isso não tem a menor possibilidade, nem que ele fosse um gostoso que nem o Marlon. Isso não ia acontecer, gente, porque eu não ia me sentir, eu ia falar, que isso? Ele, assim, não era qualquer ex. Ela engravidou, ela ia casar. Pra mim era assim, fora de cogitação total. Cara, e depois a Camila deu uma volta, né? E aí toda a história da violência que ela sofre, do estupro, eu achei, assim, uma puta personagem. E como a Rosane vai aprofundando esses arcos, né? E como ela vai surpreendendo a gente com esses personagens, enfim, a gente vai desenvolver mais isso, mas assim como a Ayla, a Camila tá ali coadjuvando, né? É quase que uma escada da Léo, mas tem a sua própria história, tem o seu próprio núcleo, tem a história dela com o ex, né? O Rian, que é, como a gente já falou no grupo, é o único macho que nessa novela. É o ex-presidiário, o pai ausente. Ai. Então eu me identifico com ela nesse lugar, assim, de ser de estar buscando ali um equilíbrio entre a Camila mãe e a Camila mulher, e tem os sonhos dela, e ela quer o vestido de noiva, e ela, sabe, eu acho ela muito, muito a ver comigo, muito minha vibe, quer dançar o forró dela, quer sair com as amigas dela, tem essa coisa da amizade muito com a Pan e com a Léo, e eu sou dessas, assim, as minhas são as minhas, e vamos junto, e... Tanto que ela fala, né? Eu gosto muito desse momento. Eu achando ela muito talarica, mas ela fala com a Léo um momento assim. Se você falar que não, eu vou parar por aqui. Se você, né, falar que não... eu acho que se eu me apaixonasse, que eu acho muito difícil, eu ia ter esse momento. Falar, amiga, olha só, tá rolando isso aqui, mas se você falar que não, é agora que eu vou parar. Então... eu gosto muito dela. Eu gosto dela, tá me dando batedeira. Gente, achei isso fantástico. Eu não sei se foi coisa da própria Giovanna que inventou esse lance Que da batedeira, trouxe, mas eu né? achei isso maravilhoso. E ela batendo a mãozinha assim, eu acho fantástico. É muito bom. aquela personagem da Adriana Esteves, lembra? Sim. Gosto muito. Era muito bom, era muito bom. E, aproveitando esse gancho, assim, achei muito legal, assim, a construção da Camila mesmo, né? É uma personagem que você começa, tipo, você entende, né, já de cara qual é o corre dela, né? De ser mãe solo, de trabalhar e tudo e tal. Mas ela vai crescendo, assim, de uma forma, né? Porque você pensa, assim, tipo, ela também, muita gente como a gente, mas muito aquela amiga meio fútil, meio coisa, e você vê que ela não é nada disso, né? Pelo contrário, e ela vai crescendo de uma forma tal, até na própria questão, né, do modo como ela lida com a fama, né, nas redes sociais e com o stalker que fica perseguindo ela. Os próprios posicionamentos dela, né, de entender que não que ela não tem que ceder, sabe? Tipo, que muita gente, obviamente, já falou com ela. Não, para de gravar, para de fazer essas coisas, para de ficar se expondo e não sei o que, blá, blá, blá. Ela falou, não, é minha vida, eu tenho direito. E foi uma abordagem muito importante. A gente vai falar sobre isso, todas as abordagens
que eu acho que são feitas na novela, e elas são muitas, mas assim, essa coisa da internet, dos perigos, foi uma abordagem tão profunda e ao mesmo tempo não didática, sabe? Eu achei maravilhoso. Infelizmente a gente tá sujeita a isso, assim, no final ela para de postar o Dedé, que é o que nós, todas as mães temos que fazer, infelizmente. Você quer o quê? Botar a cara da sua criança toda hora na internet? Você quer. Mas infelizmente você não pode, porque a gente fica refém, né, desse tipo de criminosos, enfim. Enfim, sou Cami. Hashtag maternidade real. E é tanta coisa pra falar, gente, que vai ser impossível. Agora a gente só tem o quê? 45 minutos praticamente pra falar do resto da novela inteira. E eu e André ontem, assim, pensando o que a gente ia falar. E é uma lista infinita de coisas, tópicos que temos para discutir. Dá pra fazer pelo menos uns 2 ou 3. 2 ou 3 episódios se a gente for escalonar, se a gente for se aprofundar muito. E outra, como vocês já sabem, a gente tá sem roteiro, né, amor? Porque fiz roteiro, não fiz. Eu fiquei editando pra vocês durante a semana, reeditando o episódio das adaptações de Jorge Amado, que voltou aí, tá no feed. Então você que tá me ouvindo, depois que você ouvir esse aqui, você pode fazer a gentileza de reouvir o episódio do Jorge Amado, porque eu fiquei a semana inteira reeditando ele pra ter 2 plays, tá, gente? Então... Vamos prestigiar o trabalho da amiga. É um episódio maravilhoso, inclusive. Falamos de Gabriela, de Tenda dos Milagres, ó, o merchan aí do próprio podcast. Então, pra gente começar, de fato, né, vamos lembrar o formato antigo, a gente vai dar a ficha técnica, né? É uma novela criada por Rosane Svartman. A gente tá devendo, eu tô projetando, era pra fazer esse ano, mas vou fazer no ano que vem o nosso... Retomar aquele formato do Você Sabe, que é uma novela da Rosane Svartman, quando, né? A gente tem do Maneco, a gente tem do Gilberto, a gente tem do próprio Agnaldo. E eu quero fazer muito da Rosane. E também ela tem as pessoas que escrevem com ela, que eu acho importante a gente falar, citar, que é a Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Julián, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. Renata Sofia é até amiga da Luísa Conde, não é? Sim, conheço Renata Sofia, um amor. E Michel também. Michel é um amigo meu muito querido. Michel é antropólogo também. Olha ele! Ó, vamos chamar Michel aqui pra fazer Nossa, Michel é novela incrível. Como Fazer, tá? Pelo amor de Michel Deus. é incrível. Michel Carvalho, morro de Beijo, amores. Michel. Ele é realmente um cara fantástico, assim, né? Não só, né, em sala de roteiro, mas como Ai, um ela é todo, bem na relacionada vida, a como ela, amo. profissional. Ele é incrível. Então tá, fica aí. Vamos ver se a gente faz esse link com o Michel. Direção geral de Pedro Brenelli. Tive que jogar aqui no Google pra saber quem é Pedro, porque eu não tava sabendo. E é porque ele foi diretor de No Rancho Fundo e Mar do Sertão, que são 2 novelas que eu fiquei devendo, gente, que eu não assisti. Mas tá de parabéns. A direção de Dona de Mim, a gente vai falar, e eu acho sensacional. Ele fez um trabalho muito bom também nas outras 2, tá? No Rancho Fundo Que você assistiu, acompanhou, né, eu amiga? assisti. Que é bom ter quem Aliás, fala... Quando você assistir e quiser fazer episódio. Né? Eu acho que eu vou animar mais Mar do Sertão, que Rancho Fundo eu comecei e acabei abandonando. Acho que até pela sequência, talvez Rancho Fundo seja mais interessante assistir primeiro e depois. Não, Mar do Sertão seja primeiro e depois Rancho Fundo, né? Pela sequência de produção. Isso. E a direção artística é do Alan Fitterman, que também fez Mar do Sertão, O Sétimo Guardião, abafa. E Geração Brasil, Verdades Secretas, ó. Geração Brasil, gente, foi um flop, mas é uma novela que eu amo. Injustiçada. Então, injustiçada, a gente falou no flop que a gente ama. Então, assim, essa é a galera aí. É um ótimo episódio, assistam. Ouçam. A gente pode fazer mais, inclusive. Sempre, adoro. E aí, eu vou começar aqui pensando, vamos tentar fazer uma retrospectiva, porque no início, você lembra, amigo, no início dessa novela foi muito difícil pra mim criar aderência nessa trama. Eu insisti por motivo de Rosane, assim, por muita... Cara, é a Rosane, vamos lá, eu vou assistir. Porque o núcleo da polícia, com todo respeito, se tem algum policial me ouvindo, o núcleo da polícia e o núcleo dos lutadores,
pra mim não dava, assim. Era, tipo, são duas coisas que são dois universos muito longe de mim, assim, que eu não consigo criar muita empatia. E com a luta, não, mas com a polícia, a Rosane conseguiu me dar uma volta, mas me dar, assim, um tapa na minha cara. Foi um cuspir pra cima tão grande. Porque no início eu falava, não, gente, não dá, pra mim não dá, acompanhar a história de polícia aqui não dá e tal. E o Marlon, muito chato com essa obsessão, muito certinho. E aí agora, corta para 200 capítulos depois, quase 200 que a gente tá. Estamos chegando lá. O Marlon virou pra mim um dos personagens mais interessantes, amigo. Esse lugar que ele ficou, dele chegar quase que numa tentativa de suicídio, essa decepção dele, a gente falou, né, no grupo, a Lívia falou isso, todos os policiais que duplaram com ele não prestavam, assim, Gente, eram... sério, é uma coisa... É impressionante. E eu gosto muito dessa coisa, porque realmente, né, Rosane, a gente teve que, no começo, né, acreditar muito que essa trama ia funcionar, né, por uma série de questões e tudo e tal, como você falou, um universo muito distante da gente, né, nesse aspecto. Mas acho que Rosane e a equipe, né, de redatores, eles conduziram essa parte da trama, né, porque é isso, eles meio que pegaram a gente pela mão, botaram o Marlon, o Marlon também é um excelente personagem. Ele é um cara que tem um sonho, né? E aí ele acha que ele acredita piamente que entrar para a polícia vai ser a coisa, vai ser ele vai poder realizar esse grande sonho dele. E a gente Que ele vai mudar o mundo, né? Ele é muito idealista, né? E aí a realidade mostra para ele que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E justamente o que eu gosto dos todos os outros policiais que fizeram um duplo com ele, acho que tem um só que não O primeiro que se machuca, né? Que leva o tiro. se machuca, exatamente. Eu acho muito legal que eles colocaram cada policial novo que fazia dupla com ele, né? Novo é modo de falar, né? Todos eles já eram mais antigos na corporação. Cada um deles tinha um problema ou uma questão, né, diferente. Cada um que a deles gente era recorrentemente vê na polícia, que a gente fala, que a gente comenta, e eu achei isso muito interessante. Os conflitos que ele se deparou sendo esse cara que a principal característica do Marlon é a idoneidade dele. isso. Então ele vai sendo Não, confrontado recorrentemente. Pra mim, sobrepõe o momento em que ele, como homem negro, presencia aquela situação de racismo do reconhecimento facial errado do cara negro. Aquilo ali pra mim, gente, Rosane, ó, parabéns, porque você vê na cara dele o desespero de tipo, não é esse cara, não é esse cara. E ele sendo subalterno sem poder falar, cara, você tá sendo racista. Exato, Ele tava ainda, né? Apesar de ser policial, ele tava numa posição inferior ali, né? Duplamente inferiorizado, na verdade, né? Por ele ser subalterno, por ele ser também um homem negro, né? Era bem complicado. Mas uma coisa que me chamou muita atenção também nessa construção do Marlon, essa coisa da polícia, né? Não são só esses embates morais dele com os policiais, mas ele tá no meio de dois lados, vamos dizer assim, né? Porque é isso, ele é um cara muito correto, tudo e tal, que resolveu ser policial e ele quer fazer o serviço dele, né? Mas ele cresceu dentro de uma comunidade, ou próximo a uma comunidade, ou numa área e tudo e tal, em que a profissão dele, na verdade, é mal vista, em que ele é mal visto, né? Então, assim, os embates dele com a irmã, assim, são muito maravilhosos. E tá a própria irmã com Gente, ainda o quê? Uma família de crente, que é a cereja do bolo. do bolo. É muito, muito, muito maravilhoso. Eu quero declarar que o meu amor, Dona Jussara, eu amo Dona Jussara. Nossa, Dona Jussara, eu tinha, assim, primeiro, assim, Vilma Mello, ela é fantástica, acho que tudo que ela bota a mão é incrível, né? Mas, assim, eu tinha, as primeiras semanas da novela, eu tinha um ranço absurdo da Dona Jussara. Eu também, mas depois a gente... Esta mulher, sabe? E muito, assim, né, tipo, pela construção e pelo trabalho da Vilma Mello, de fazer a gente
detestar a Dona Jussara. E hoje em dia a gente pega muito na mão dela. Mas é porque também ela começa a trama antagonizando com a Léo, né? E a gente, eu não sei vocês que estão me ouvindo, mas todo mundo, o Brasil inteiro apaixonado por Clara Monetti. Então, assim, Nossa, bonequinha. vou defender minha leoa até o A final. leoa da minha leoa. É, exatamente. E ela começa antagonizando, mas depois, gente, ela tem o bordão que eu peguei pra mim, que é que perturbação. Eu amo. Eu, macumbeira, às vezes quero ser crente pra dar um esporro na criança, na pegada de crente que a Dona Jussara tem, que é, não me faz sair da graça. Muito bom, gente. É uma personagem maravilhosa. Me identifico muito. Quando ela fica desejando ali o Alan sem camisa. Dona Jussara, eu te entendo, cara. Eu te entendo, é muito difícil a viúva. Como é que faz? E agora esse namoro ungido, só a misericórdia divina. Alan também é outro personagem que eu acho interessante, porque é isso, né? Ele é um cara que já tem algum tempo na corporação e ele não tem essa pegada da correção, da idoneidade que o Marlon tem, pelo menos não com a mesma força, né? Mas ele também não é nenhum cara assim corrupto, né? Que aceita suborno e tudo. Sim, tal, ele fica nessa zona da realidade, da humanidade, né? Um cara super crível, o Alan, assim. A única coisa do Alan que eu não acredito é que ele vai converter por causa dessa mulher. Ele virou um crente, assim. Eu falo, gente, isso daí não tem, não. Esse boy que chega nesse nível de dedicação não tá tendo. Tá aí, inclusive, outro ponto que eu acho interessante, que é o modo como a Rosane aborda, né? Essa questão da religião nas novelas dela, né? Sobretudo nessas duas últimas. Vai na Fé, que foi muito marcado, né? Até gente falando que eram os evangélicos muito Nutella, na verdade. E Vai na Fé, que era um pessoal muito, muito, muito aberto, muito amoroso e tudo e tal. Mas eu acho legal, assim, tipo, ela pintar um retrato que não é necessariamente floreado, né? Mas que também não é um retrato relativamente próximo do real, né? De algumas comunidades e denominações evangélicas, né? No Brasil, acho que é um tratamento interessante que ela dá. Eu acho, e o encontro agora mais recente e aí a gente entra no assunto do Rosaniverso, que eu sei que você queria falar. O encontro de Marlon com Sol, gente, na gravação do clipe, pra mim é tudo, porque eles começam a falar um dialeto crente ali, e eles falam do próprio pastor. Gente, eu acho assim, 10/10, pra mim é 10/10. Nossa, já vi muito isso acontecer, acho incrível. Eu acho assim, do ponto de vista antropológico. Não, e é isso, assim, tipo, eu não sou evangélico e tudo e tal, mas convivo com várias pessoas, né? Não tenho nada contra, Tem até amigos que são. Beijo, Lívia. Mas, assim, acho muito engraçado, né? Essa coisa dos comentários, porque é isso. É cultural, né? Então tem umas coisas muito próprias ali, né? Umas expressões, um modo de falar, um modo de se portar, que quando um e o outro se reconhecem, né? Meio que ativa isso. É quase como se fossem, sei lá, dois estrangeiros que são conterrâneos, que não visitam a Terra há muito tempo e que se encontram. Porque eles falam a mesma língua, a citação de provérbio, de salmo, da Bíblia, é graça e paz. Eu acho Gente, eu acho maravilhoso. Graça e paz, muito bom. Não me tira da graça. Não me tira da graça, é muito bom. E ainda, pra fechar esse tópico da religiosidade, eu gostei muito lá no início, só lembrar, né, dos embates da Dandara com a mãe, né? Porque ela vai pra batalha de Islã e a mãe dela não quer aquilo. E ela, uma menina muito nova, mas muito sábia, por causa daquele pai também, né? Esses dois filhos são muito bem criados, assim. E ela argumenta com a mãe com passagem da Bíblia. Ela faz rima misturada com louvor. Gente, eu achei, assim, de uma riqueza, de uma... Nossa, sim, muito bom, muito bom. Eu adorava esses embates e achei ótimo que, assim como o Sol, né, conseguiu ali continuar crente, continuar cantora, Dandara crente rapper também, acho sensacional. Muito bom. Porque uma coisa, teoricamente, não deveria impedir a outra, né? E ela ensaia o coral da igreja, tudo, gente, tudo. Rosaniverso, eu amo as intervenções, as referências. Quando a gente for fazer você sabe que a novela da Rosane a gente vai falar mais a fundo, mas assim,
Sempre tem um Sambrini, Amo, né? amo. O Jax falando dos ternos da Sambrini. Teve uma discussão dele com a Tânia, que ela. Acho que ela cortou os ternos, ele falou que vai Sam- passar uma Sambrini e comprar outra. Sempre tem o Sambrini. Acho E eu maravilhoso. já reparei, eu não vou lembrar agora, amigo, talvez você lembre, mas ela também cita coisas da novela Cláudia Souto, não é só dela. Não é só dela. Não, eu acho que é uma grande brincadeira que elas fazem todas umas com as outras, porque até e sacaneiam outras coisas, né? Por exemplo, não sei se foi nessa novela ou se foi na outra que alguém comprou um perfume da Rhodes, por exemplo. Isso, tem isso. Eu acho super válido, gente. As marcas criadas fictícias estão aí pra você não precisar falar marca Exatamente. sem patrocínio, né? Porque nem tudo Exato. é merchan. E a gente fala na vida normal, né? Você fala, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, eu acho maravilhoso. Fora os personagens, né? A gente teve de volta aí o Yuri, que era também de Vai na Fé. Achei Achei um bom sens... resgate. A gente teve Sol, né, que voltou. Ai, não, mas o Lu e Lorenzo, pra mim, caraca, quando apareceu o Lu, eu só ficava, pô, pare! Na minha cabeça era só, Ai, 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 ui, ui, ui. Eu também tava ai, que aguardando. saudades! Eu fiquei cantando todas as músicas de novo. Gente, as músicas do Lu são muito boas. Olha, Não, elas voltem e grudam, ouçam, cara. Elas porque grudam. Depois eu lembro que na época de Vai na Fé eu fui pesquisar, né, quem tinha composto as músicas, mas agora eu já não lembro mais, né? Porque minha memória está tal qual a de Dona Rosa, né? Esvaindo. Mas são muito boas, né? Elas grudam mesmo, você fica cantando pra um par direto. Ela vai ser a rainha. ai, eu amo. Até a coreografia. Pra você que não tá É vendo muito o bom. vídeo, liga aí o vídeo pra você ver. E agora também teve um resgate também do personagem, que é o padre lá da Igreja da Penha, né? Porque ele também. Agora não, já faz tempo, desde que eles foram a primeira vez. E E aí tá a. com um mistério Menino, e eu novo. tô pendurada até hoje, porque a Rosane jogou essa skin ali antes do Abel morrer. Lembra disso? Antes do Abel Sim. morrer, ele recebe um telefonema do padre e ele fala que tem uma coisa importante pra falar. E o Abel morre e esse assunto morre com ele. Estamos aí, ó. Sei lá eu quantos capítulos. Quase 100 capítulos, né? Porque a Bel acho que morre no capítulo 100. Ou ele já é de fato. Acho que o acidente dele é no capítulo 100. Pois E aí é. só confirmam mesmo a morte dele. Que até o último minuto tava A gente tava torcendo. acreditando que nem a Sofia. Meu pai nadou, meu pai nadou. Ele virou tubarão. Ai, que criança fofa, gente. Meu Deus Gente, do olha, céu, que criança fofa. E isso é uma coisa que tem sempre nas novelas da Rosane também. Olha eu gastando o outro episódio. As crianças têm sempre uma voz muito ativa. Eu acho que é um resgate, amigo. Porque, assim, houve um tempo em que a gente tinha muita criança, né? Sonho Meu. A gente tinha muito protagonismo infantil nas novelas. Depois rolou um negócio aí da Vara de Família. Que é. proibiu. E, Darlan. né? E a Rosane resgata isso. E essa menina é um prodígio, assim. Eu acho ela sensacional. A personagem é sensacional. Porque é uma criança que não é uma criança idealizada. É uma Isso, criança que exato. apronta, é uma criança que tem medo, uma criança que faz xixi na cama, é uma criança que argumenta. Eu aqui, ó. A Aurora totalmente identificada. Tanto a Sofia quanto o Dedé, né? São duas Tanto a crianças Sofia quanto. muito, muito ativas. Elas estão muito próximas no universo infantil real, né? Pelo menos do que eu conheço de criança. Uhum. Eu acho todos dois, assim, tipo, são dois personagens bem escritos e os atores são muito bons, né? O menino que faz o Dedé, gente, Ele é as caras muito. dele, ele é muito expressivo. Agora, a Elis Cabral, que faz a Sofia, assim, meu Deus, sabe? Eu acho que tinha muito tempo que eu Que a não gente. via alguém, uma criança tão, né? Ué, desde meu Maia, gente. Desde Mel Maia. Né? Eu acho Desde Mel também. Maia. E aí quero falar depois dessa. Posso falar agora, né? Dessa relação da Léo com a Sofia. Eu me emociono muito, já me emocionei várias vezes. Tem gente que não gosta, né? Sabemos quem. Tem gente que não gosta, que fala, não aguento mais a Léo, achando que é mãe da Sofia. E spoiler, né? Se você não quer ouvir, se você não pegou esse spoiler, passa aí 30 segundos, 1 minuto. A gente sabe que vai voltar a Ellen. Não sei como, porque vai ter que ser muito explicado isso aí, hein, Rosane? É, E, comentei isso.
Já vimos fotos de Camila voltando. Acho que até isso que o padre tinha pra falar, inclusive. Acho que é esse o gancho da volta da Ellen. Mas eu acho muito crível, pra mim, essa relação maternal que a Léo desenvolve com a Sofia, porque isso está muito dado no discurso dela para quem não conseguiu captar só assistindo, né? São duas peças de quebra-cabeça que se encaixam. É uma filha sem mãe e uma mãe sem filha. E tem o lance do nome. Eu, felizmente, nunca tive uma perda gestacional e eu acho que deve ser, assim, para quem sonha com a maternidade, para quem tá ali, tava tão feliz como a Léo tava, deve ser realmente aterrador, uma coisa de deprimir mesmo. E aí, ela fala recorrentes vezes que a Sofia trouxe ela de volta, ou seja, quando ela conhece a Sofia, ela ainda tá deprimida. Ela tá vendendo calcinha, ela tá ajudando a irmã, mas ela ainda tá dentro daquele buraco, e a Sofia tira ela de lá, e eu acho totalmente natural que ela seja essa mãe, e que, que desenvolve, que ela se sinta no direito de fazer todas essas coisas que ela faz. Eu acho muito, muito, muito incrível, muito bonito. Eu fico emocionada, eu começo a chorar em todas as cenas, porque é um negócio assim que, cara, poucas vezes a gente vê na televisão uma relação como a delas. A Clara, pra mim, tem que ganhar todos os prêmios possíveis e imagináveis. Outra coisa que eu cuspi pra cima, que eu falei com o Martim, meu amigo, comecei no início da novela falando, ai, tá muito Kate Cristina. Porque ela não se aguenta, né, amigo? Chega um momento que ela começou, eu lembro disso, você vai ver, ela começou toda séria, toda Lelton, não sei o que, chega um momento que ela solta um Mona, um bofe. Eu acho que é dela, na verdade. É a parte dela que ela empresta pra personagem. E que é muito bom, e tá tudo bem também. E se você parar pra pensar, Tony Ramos, que tá aí a vida inteira, tem também as marcas dele, as coisas dele. Eu fui muito dura de querer assim, ai, não, ela tem que fazer uma coisa completamente diferente, não é assim. E são personagens diferentes. E tem a brincadeira da Sol, né? Falando, cara, você é a cara da minha produtora, é muito bom. Eu amo, eu vivo por isso. É muito bom elas falando da Kate. É sensacional. E aí, isso que eu queria pontuar sobre essa relação, assim, eu vivi muito junto o drama da Léo, dela conseguir essa guarda, totalmente inacreditável do ponto de vista jurídico, vamos aceitar o pacto ficcional aqui. A gente já Mas voou por tanta coisa. a gente já voou por tanta coisa. E eu acho que foi uma coisa extremamente necessária pro desenvolvimento dramatúrgico da história, né? Delas duas realmente viverem essa relação de mãe e filha. E quero dizer aqui que queria muito ser uma mãe tão boa como a Léo, porque, gente, a história da coroa do trabalho peguei pra mim. Uso em casa. Ela consegue, de uma maneira muito intuitiva, aplicar a educação positiva, sabe? Não se estressar, mas já teve um momento de se estressar, e aí eu acho importante, né, colocar que, cara, a gente grita sim, a gente perde a paciência sim. É muito difícil, isso é ressaltado o tempo inteiro, é muito difícil essa jornada dupla. Nossa, sim. Às vezes tripla. Às vezes tripla, e é muito bonito ver todas essas mulheres se unirem, inclusive a Ayla, se unirem pra apoiarem essa mãe que a Leona é, sim. E eu quero dizer que, cara, eu acho maravilhoso que ela seja mãe da Sofia. Eu vou ficar muito arrasada quando essa mãe aparecer. A gente também não sabe como que vai ser essa mãe, né? Eu não faço a menor ideia de como vai ser esse retorno triunfal da Ellen, nem de como que vai, qual é a explicação. Mas eu confio que a volta que Rosane vai dar na gente vai ser satisfatória. Mas, assim, só apontando essa questão da maternidade, né? Eu acredito muito nesse lance do social, né? Não sou antropólogo à toa. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, todos os sentimentos que a gente tem, a gente não nasce com eles, a gente não nasce amando ninguém e tudo e tal. A gente constrói eles, algumas construções são mais rápidas, outras menos rápidas. Você não se torna imediatamente amigo de alguém, assim como você não se torna imediatamente o amor da vida de uma pessoa. Tudo isso é apaixonado. A própria construção do ser mãe, do ser filho, né? É isso, é uma construção, né? Quando você se descobre grávida, você já tem umas ideias a respeito de ser mãe, né? Do que é ser mãe. Você tem a sua experiência, né? Pode ser positiva ou não, né? Com sua mãe ou outras pessoas que têm um papel maternal na sua vida, né? Tem toda essa coisa do maternar.
Mas é isso, né? Você vai construindo essas experiências, esses contatos. Eu acho que mesmo sabendo, né, mesmo sabendo que ela estava ali numa posição, né, de babá e tudo e tal, né, e mesmo tendo todas as questões que ela teve, nada impediria a Léo e a Sofia de desenvolver esse laço, de construir esse laço. Porque, de fato, assim, apesar dela ser uma profissional paga para cuidar daquela criança, ela atuou como mãe E daquela ela criança. chegou ali, como ela sempre fala, encontrou uma criança totalmente abandonada. Uma Exatamente. criança que recusava babás, que... Gente, uma criança que tinha um pai amoroso, porém, Ausente. não queria falar isso do Abel, mas a verdade é essa, né? Que tava ali na fábrica a maior parte do tempo. A madrasta bipolar, que, né, Não já tinha... diagnosticada, inclusive, né? Porra, não se tratava, já tinha tido uma experiência de maternar horrorosa com a própria filha. Não E conseguia maternar essa criança. A vovó Bubi já indo ali, começando o processo do Alzheimer. E os irmãos também tudo mais amorosos, mas velho. cada um muito mais velhos. Então ela achou essa criança num lugar de abandono. E as duas se encontraram. E isso é muito bonito. Quando elas vão na Igreja da Penha, acho que tudo começa ali, né? Quando elas vão na Igreja da Penha, faz o pratinho com a foto e ela começa a formar essa família. Muito Mas, ó, imagético isso. Gente, dá 551 teses de quem faz educação infantil, quem estuda desenvolvimento infantil, dá, ó, prato vontade, cheio. muito bom. E é isso, acho que é muito, muito possível. E o que eu acho legal é como é que o reconhecimento dos outros personagens, sobretudo das mulheres, né, do quanto que a Léo né, essa figura materna para Sofia. Tanto é que quando Filipa consegue a guarda da Da Sofia. Sofia e se vê na impossibilidade de dar a Sofia a atenção que ela precisa naquele momento, a primeira pessoa que ela recorre é a Léo. Ela já corre atrás da Léo. E eu acho muito legal esse pacto que elas Das têm, né? duas. Porque elas podiam, o mais natural era brigar. E eu acho que a Rosane vai, assim, no ponto, porque elas se unem contra quem? Contra o Samuel, que é quem tá fazendo merda. Desculpa, Isso, o Samuel, eu tô ponto largando sua seguro. mão. Outra coisa, larguei da sua mão é ótimo. Outra coisa que eu acho legal é isso, né? Eu acho, talvez a gente fale nisso do episódio sobre as novelas da Rosane. Eu acho que as novelas da Rosane estão ficando cada vez mais adultas, vamos dizer assim, né? Um universo que está ficando mais adulto. E Porque aí, ela tá o quê? Ela tá levantando a bandeira assim, me deem logo o horário das 9. exato. E eu acho assim, tipo, a própria construção dos personagens, né, tá também mais adulta. São personagens menos maniqueístas, são pessoas mais reais. É uma coisa meio Lícia Manso, vamos dizer assim, né, de Saudades. construir os personagens dessa forma, né, de ter pessoas que são boas, mas que cometem erros até bem intencionados, ou às vezes assim, O tipo, próprio Danilo, né? É o exemplo maior que a gente tem disso, assim, um cara que era um babaca com a Pan, aí você começa odiando ele, que, cara, que idiota. Aí depois você começa a gostar dele, a relação dele com a Filipa. E a gente tá a novela inteira, amigo, a gente tá a novela inteira torcendo ou não torcendo por esse casal. Acho que todo capítulo que começa a falar, é hoje que o Danilo vai pegar a Filipa. eu tô torcendo, mas é isso, é porque eu de fato torço muito pela jornada dele de redenção, vamos dizer assim, para ele de fato estar pronto para Filipa. E ela também, né? Tipo, também torço muito por ela se organizar. Agora tá muito melhor, né? Ela já tá Cara, essa foi uma tratada, personagem que me medicada, já ganhou, tá. sabia, amigo? Oi? Essa também foi uma personagem que me ganhou, assim, porque no início, não sei se eu comentei contigo, eu achava assim, ai meu Deus, é muito Cláudio Hanna em Vai na Fé, tem um pouco de Vilma Campos aí, é uma mistura das duas, eu ficava com muita preguiça, mas com uma preguiça, assim, reserva, porque Cláudia Abreu, né? Então, É. assim, sempre vale a pena Cláudia Abreu. Eu lembro que no começo tava cantando já essa pedra que tinha alguma coisa, que provavelmente ia ter alguma coisa ali para explicar esse comportamento, né? Não tava mostrando titularidade, não. Mas tava mostrando que ia ter alguma coisa. E sabe o que eu acho genial? E aí a gente entra nessa aba que a gente pode falar mais de toda a questão da saúde mental na novela, né? Eu acho genial que os autores, né, a Rosane e a galera, faz o tempo todo
essa sensação. Tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que é. Então a gente fica na mesma perspectiva dessa personagem. E é tão interessante, porque muitas vezes a gente vê em outras... Não tô falando que a gente tem que sair por aí diagnosticando ninguém, mas faz a gente olhar pra si e também se questionar, né? Porque até então, até alguém falar... Não sei quem é que fala com ela, fala, por que você não faz uma terapia, amada? Por que você não vai procurar psicóloga? Até então, era tudo muito naturalizado. Antes, né? Tipo, amiga, vai procurar terapia, né? Vai funcionar. E ela tem todo o preconceito no início. Eu lembro quando ela precisa ir no psiquiatra, ela fica arrasada, do tipo, eu, psiquiatra? Então, assim, Eu sou maluca. gente, meu Deus, deem algum prêmio específico para essa abordagem da saúde mental, porque vamos enumerar. A gente tem a Filipa bipolar. A primeira que aparece é a Léo com depressão pós-perda geracional. Né? É parto, né? A criança acabou nascendo. Morta. Ela teve que, né, continuar a gravidez até... Isso, a Léo tem uma depressão profunda. A Filipa bipolar. Também, né? O luto. A Stephanie tem um burnout, né, de estudo. A Bubi tem Alzheimer. O Marlon, que tem também um estresse pós-traumático ali. E tem todo um preconceito dentro da polícia também, de que se ele for pra psiquiatria, a carreira dele vai acabar. Isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. Isso precisa ser falado e eu acho sensacional que tem. Eu acho que assim, essa abordagem da saúde mental em Dona de Mim, ela abre um novo patamar, um divisor de águas de como fazer campanhas em novela. E se a gente voltar para os anos 90, lembrar de alcoolismo e maneco, lembrar das campanhas que foram feitas, é tudo centrado em um personagem. E a Rosane, ela pega metade do elenco. Ela distribui, assim, né? Tipo... Ela vai dando um diagnóstico para cada um. Ela pega a sacolinha do diagnóstico, sacode e fala assim, Dona Rosa, aí puxa, vai ter Alzheimer. Né? Filipa, bipolar. Quem que vai ter burnout? Stephanie. E todas as abordagens muito, muito bem estruturadas e críveis, assim, muito bem abordadas. Eu acho precioso, assim, o que ela faz. E a Filipa, só pra fechar, que a gente comentou no grupo, a gente tá gravando hoje, dia 29, sábado, né? E aí teve essa semana a cena que o Jax prende a Filipa no quarto. Gente, essa pra mim é uma das melhores cenas dessa novela. Quiçá da teledramaturgia, e se eu tivesse que fazer um top, ia estar nesse top. Gente, a sacada é tão maravilhosa. E a Cláudia Abreu, Cláudia, se um dia você ver isso aqui, cara, beijo, todas Cláudia, as minhas reverências pra você. Porque ela bipolar, ela pensa o quê? Eu vou dar uma de doida aqui. Vou dar uma de doida, exatamente. E é fantástico. A Cláudia, né, ela é muito incrível, né? Porque você vê no olhar dela, ela tendo a ideia de desenvolver. Que ela se dá conta assim, cara, eu posso dar uma de doida agora. Eu sou atriz, ela pensa. Gente. Eu sou atriz. E aí ela começa a dar uma de doida. E é genial porque ela faz a mesma coisa do Eu Vou Voar que ela fez no dia que ela teve a crise. Então ela pega o Stanislavski ali, aquela memória afetiva do que já rolou. Gente, é genial. É genial em muitas instâncias. O texto é genial, a dramaturgia é genial, a atriz é genial. E aí eu vou abrir pra você falar que você queria falar do Marcelo, né? Sim. Que tá muito bem. E ele cai igual um patinho. Gente, ele é um vilão muito ruim, muito mequetrefe, cara. Muito, gente, é vilão de desenho animado, assim, né? Tipo, apesar de ter sido bem sucedido em vários momentos, ele é muito vilão de desenho animado, sabe? Tipo, sabe o Coyote do Papaléguas? Tem a hora que eu acho assim, que o Jack é meio Coyote do Papaléguas. E Gargamel também me vem muito dos Smurfs, sabe? Com certeza. Mas o que eu gosto, assim, no Jax, assim, eu acho que ele é um personagem muito bem escrito, né? Porque ele tem muitas camadas. Você entende como é que ele se tornou a pessoa que ele se tornou, e por conta até, né, dos traumas dele, do modo como ele se sente em relação às coisas, né? E também, né, por faltar umas terapias na vida dele. Né? Eu acho, é isso que eu ia falar, eu acho que vem aí o diagnóstico do Jax, né? Que ele é narcisista, sei lá, qual é a patologia dele. Também algum elemento nesse aspecto.
Mas o que eu acho interessante é porque assim, eu lembro que no começo da novela, né, quando estavam anunciando e tudo e tal, que eu li que Marcelo Novaes ia ser o grande vilão da novela, eu falei assim, caraca, sabe? Tipo, tá com moral. Porque, assim, o que eu lembro da trajetória de Marcelo Novaes é, assim, ele teve ótimos papéis em ótimas novelas e muitos desempenhos bons nessas novelas. Mas eu não lembro de Marcelo Novaes como vilão. E assim, um vilão dessa magnitude. E eu sempre achei assim, tipo, Marcelo competente, ok. Mas era isso, era um Mas papéis sempre fazendo mais. um gostoso, né? Exato. Eram os papéis mais pra cima, mais gostoso, mais praiano, não sei o quê. E eu fiquei positivamente surpreendido com o desempenho dele nessa novela, porque ele tá, assim, excelente. Os olhares, o tom, sabe? Porque eu acho até também isso, né? Que quando construíram, quando o pessoal escreve também, né? Escreve pensando muito nele, né? Já escreveram, começaram escrevendo Jax também pensando muito nele. Então é um texto muito direcionado para ele. Mas eu tô muito impressionado com o desempenho dele, sabe? Eu acho que eu nunca vi o Marcelo Novaes, ou pouquíssimas vezes vi o Marcelo Novaes, com um papel tão denso, tão complexo, e ele tá, ó. E eu acho que é legal porque é um personagem que tem uma partitura de uma extensão muito grande, porque ele vai do assassino do irmão, do cara que trata mal uma criança. Gente, meu Deus, quando ele trata mal a Sofia, eu quero entrar na televisão e dar na cara dele. Tipo, cara, não é possível, é uma criança. É a criança, Ele pelo vai amor de Deus. desse lugar pra um cara que tem uma relação muito boa com o Davi. Que se descobre pai, que fica feliz com isso. Eu acreditei, trouxa que sou, como Filipa, que ele realmente, né, tava apaixonado, decidido a mudar. Em alguns capítulos eu falava assim, não, será? E aí o mérito não só desse texto, né, desse a aspa que todo jornalista detesta, um presente, mas o mérito do Marcelo Sim. de se mostrar esse cara tão versátil, assim, ele faz valendo, ele faz muito bem o fake bonzinho, E, o gostoso, que não deixará jamais. gente, e até as cenas de comédia, assim, porque tem umas cenas em que ele precisa ser engraçado e tudo e tal. Ou as cenas de comédia em que ele não precisa ser engraçado, tipo a Denise, né? Gente, eu Fantasiando entendo a com. Denise. A Denise, olha, é outra personagem que podia ser eu, porque eu teria um crush totalmente. Denise, eu te entendo. Denise, detentora do segredo, né? Porque ela acho que era a única pessoa viva que sabia Que do sabe caso desse rolê. do E é muito Jackson. interessante como os flashbacks vão desenrolando um novelo, vão elucidando as coisas do. Quando ele lembra. Quando foi revelado isso, que ele teve um caso com a Olivia, eu falei, cara, esse cara é obcecado com o irmão. O negócio, É, o afeto dele, a paixão dele é o Abel, não é? Não são essas mulheres. É eu muito acho, louco. eu acho que a obsessão dele é em ter tudo que o irmão tinha e que ele não tinha, achava que era direito dele. Então ele quer Sim. a fábrica, ele quer E a as casa, mulheres. ele quer as mulheres, ele quer. Os Eu, filhos. eu acho que, inclusive, um dos elementos. Ele de fato fica feliz com o fato de que ele é pai, né? Do Davi e da Ayla, mas não só. Tem um componente aí também, assim, tipo, os filhos são meus, não são da Bel, Isso! né? Como se fosse uma falha, né, do Abel. Assim. E aí culmina nessa cena que você elogiou ontem pra mim do xadrez, né? Dos dois jogando Nossa, xadrez, que é maravilhosa. muito simbólica, que realmente eles estão jogando esse xadrez desde que nasceram ali, dessa disputa do. Eu acho que vem de uma família disfuncional também, porque esse pai, né, o Yosef, ele é muito endeusado, mas, cara, ele não era maneiro não, tá? Vamos, vamos dizer a verdade aqui. Também era casado com a fábrica, também deixou a Rosa ali meio que numa maternidade solo. Os dois também fizeram muitas escolhas erradas, né? Ela reconhece agora de se confrontar nisso, é muito maneiro dessa mãe já a terceira idade, né? É. Será que o meu menino tá em algum lugar desse monstro? E aí ela reconhecendo que, cara, Nossa. ela não deixou ele ter a banda, mandou ele estudar o que ele achando que era Isso o me melhor. pegou muito essa semana quando ela falou isso. Eu fiquei assim, tipo, a lagriminha até escorreu. Eu falei, caraca. Amigo, é o medo de toda mãe, né? Quando você. Essa semana eu recebi um recadinho na agenda da Aurora, assim, da professora, de algumas coisas que ela fez que não foram legais. E isso te dá
um nervoso que você fica assim, a minha filha, não! Eu acho que é muito isso, né? Mãe pega muito essa coisa da responsabilidade, né? É porque você meio que, Verdade, né, falando, não né? tem como nos culpar, é você que tá criando esse ser humano. E tem que ter um entendimento que, né, que nem tudo tá dentro do seu controle. Mas Já assim, tive algumas conversas sobre isso com a minha, sabe? Tipo, pra deixar ela tranquilizada de que, olha, não é tudo culpa sua, responsabilidade sua. é Espero que um difícil. dia as pessoas também tenham essa boa vontade de sentar com suas mães e falar assim, mãe, calma. Terapia, né, gente? Muito terapia. Eu acho que a mensagem da novela é muito essa também, assim. A Léo fala muito isso, que podia ter tido ajuda na época da depressão, não teve. Eu achei lindo esse reencontro dela com o Marlon, engraçado, né? Vamos falar agora desse casal. Eu quero saber, até vou botar uma enquete no episódio pra ver quem tá torcendo por Marlon e Léo, Léo ou Léo e Samuel. Porque eu tenho uma tia noveleira também. Todo mundo da minha família, né, amigo? Você sabe como é que é. Mas eu tava falando com a minha tia dessa novela e ela falou: ah, mas ela vai ficar, ela tem que ficar com o Marlon. Eu falei: não, tia. Isso antes de ter esse reaproximação dos dois. Eu falei: não, tia, mas a história dela é com o Samuel. Porque a gente ficou, lembra de Raquel Marina reclamando? A gente ficou intermináveis capítulos esperando esperando. acontecer um beijo técnico. Desde o primeiro capítulo, essa tensão sexual, esse slow burn dos dois. E aí, a minha tia, que é noveleira já das antigas, já tinha sacado que tinha uma história ali mal acabada, mas eu juro que em algum momento, parabéns de novo, dramaturgia, em algum momento eu achei que não, que, cara, essa história não volta. Inclusive quando ela libera a Camila pra ficar com ele, porque foi uma dor muito grande, porque ele não teve empatia com ela, não conseguiu, não por maldade, por pura falta de recurso, ele não conseguiu entender o que ela tava passando e a relação acabou terminando. E aí o Marlon só... Cara, que cenas, amigo. Só agora. Passando pelo que ele tava passando, uma decepção. E aí a gente pensa, né, que nunca vai entender a dor de quem perde um filho. E ele conseguiu entender, porque ele perdeu ali, ele também... O sonho dele também morreu, de alguma maneira, naquela operação. E eu achei lindíssimo, delicadíssimo. Ele pedindo desculpas sinceras, ele entendendo, ele conseguindo ter na cabeça dele o panorama de como foi violento, de como foi agressivo aquela proposta de casamento, aquela forçação de barra. Eu achei. Aí eu me derreti, aí eu tô Marlon e Léo. A química, lembra que eu falei contigo? Não, Gente, gente, é uma coisa absurda, né? Os dois, assim, em cena, você fica, né, magnetizado. pra mudar isso aí, pra voltar pro Samuel, não sei se volta, não. Tu acha que volta? Também não sei, não. E ainda tem um detalhe, né? Não sei se você viu as cenas do próximo capítulo, que provavelmente vai ao ar hoje. A advogada. Mas eu já tinha pescado isso aí no ar, amigo. Aquela última cena que eles tiveram ali no bar, na padaria, não sei aonde. Eu falei, essa Mona tá querendo Samuel. Ela tá querendo muito, ela tá querendo de verdade. E aí eu não sei se de fato vai se formar um casal que vai até o final, ou se vai ser assim, de pá, um envolvimento e depois. Vamos ver o que Rosane nos reserva. Mas eu acho que assim, do modo como tá feito agora, esse time vai ter que rebolar muito pra convencer a gente de que Léo e Samuel vão ser o casal final. Até porque o Marlon fica sem. Tipo, eu não acho que ele vai ficar com a lutadora lá, que é mal Eu também caratinha. acho que não. Acho que ela vai ficar com o Davi. Sim. E aí a gente volta pro. Só um parênteses, os dois vendo o filme, né? É muito totalmente demais, cara. Eu amo! Vendo o filme preto e branco. Ai, meu Deus do céu, Muito bom. Rosane. Falando nisso, não, assim, até aproveitando essa coisa do desenho de lá atrás, a Camila estava interessada no Marlon e a Léo liberou, e a gente ficou pensando, realmente nada vai acontecer aí, e eles vão construindo toda a situação até voltar a Léo e Marlon de novo, né, e ser crível. Eu tinha até comentado isso contigo, que eu acho que o trabalho de carpintaria, né, em cima dessa novela é muito bem feito, é muito fino, né? Muito, muito bem trabalhado. E é isso, sabe? Tipo, as situações vão sendo construídas, né? E de uma forma muito orgânica. E não só isso. Respeitando um determinado ritmo, né? Que hoje em dia não é mais o mesmo ritmo de várias produções do audiovisual, né? Vamos dizer assim.
A gente vê, por exemplo, né, que eu tinha comentado isso contigo, que eu fiquei meio impactado com o fato, né, de que falaram que essa novela ia ter mais de 200 capítulos, Eu que é também fiquei, a amigo. mais longa novela das sete desde do pós-pandemia, né? E eu fiquei pensando, gente, ainda comporta, né? A gente fazer. A gente tem visto as produções menores, mais enxutas e funcionando bem, assim. Porque a gente que é noveleira, a gente ouve 221 capítulos e qual a palavra que vem na cabeça da gente? Barriga. Pois é, o meu medo era esse, né? E assim, não detectei barriga na novela até agora, Não, né? porque é muito Só da Ayla. inteligente. Só da Ayla, que inclusive a gravidez é eterna. Eterna. Mas a gente não sabe a cronologia lá dos meses dele. Mas muito bem pensado, a gente vê que é muito bem organizado e planejado, por, porque são vários arcos que a gente tem. Né? É uma coisa muito novelística. Existe esse grande arco que conduz a história, mas a gente vai acompanhando mini histórias. A gente nem falou dele. A história do Rian, a Sim. história da Camila, que se cruzam ali também com a história do Marlon. A gente agora, a essa altura do campeonato, tá retomando a história do Samuel e o foco foi pra ele ali, desenvolvendo essa infância, buscando Isso. essa origem, entendendo quem ele é. O próprio drama do Davi. Então, o estofo desse tanto de capítulo, ele vai em mini historinhas ali dentro, né? Vai sendo preenchido. Cara, é genial, assim. É muito bom, porque a gente não fica vendo a mesma coisa o tempo inteiro. A novela não é aquilo de nada acontece feijoada. Não, você tá vivendo aquela história. Gente, lembra quando a Ayla conheceu o Caco? E aí foi aquela história dos dois e tal, não sei o quê. Inclusive, um beijo pro Pedro, que faz o Caco maravilhoso. Então, assim, eu acho muito rico. As mães chegaram, as mães desses gêmeos. Tem muita coisa. Eles vão tirando o coelho da cartola. Que Tem é tudo vários. interessante, que é tudo maravilhoso. É tudo bem feito, muito bem feitinho, é isso. Acho muito, né? É uma capinaria fina, com os entalhes muito bem feitos assim no texto. E uma coisa que eu tava te falando também que eu acho muito interessante, que eu li isso uma vez lá no começo da novela, que foi na época da morte do Luizão, mas que eu acho que se aplica para muitas questões no desenvolvimento da novela e que eu acho que foram coisas de muita coragem, né, da equipe criativa, especialmente da Rosane, que é assim, óbvio, a novela é uma obra aberta, né, tá sofrendo constantes ajustes justamente, né, porque acompanha o público e tudo e tal, mas que eles bateram muito o pé para entregar coisas para o público, não que o público queria, mas que era necessário para o desenvolvimento da história. Por exemplo, né, quando o Luizão morre no começo da novela, Isso, bem amigo, no bem no começo, começo. mas é isso, já tinha quase 2 meses de novela. Mas era isso, era um personagem pequeno, mas muito querido, inclusive, né? Era um Gente, eu cara. forroceiro, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, e era isso, ele tinha, nos grupos focais, ele tinha uma ótima aceitação e tudo e tal, blá blá blá. E ela simplesmente mata o cara Não satisfeita, ela mata o Abel. pois é, e acho que assim, tipo, você matar um cara que é o protagonista sênior, né, da sua novela, né? Porque é isso, tem os protagonistas jovens e os protagonistas jovens há mais tempo, vamos dizer assim. E você, no meio da sua novela, você mata o protagonista, tem que ter muita coragem, né? E é o seu Tony Ramos. Ainda é o Tony Ramos, né? Que fica É, aparecendo como fantasminha ou delírio. eu amo essas intervenções dele, eu acho Maravilhoso, assim. maravilhoso. E é isso, né? Tony também é incrível. Todas as aparições dele, e acho isso muito legal, porque toda vez que ele aparece na novela, é muito desenhado para aquele personagem para que ele tá aparecendo. Então, quando ele aparece para a mãe, ele é carinhoso. Quando ele aparece para Sofia, ele é aquele paizão da Sofia. Quando ele aparece para Filipa, ele é aquele. Ele é uma voz da razão. Ele é um Quando ele grilo aparece falante, para ali ele é é o a consciência antagonista dela. dele, né? Eu É acho muito, muito cara, bem. aquela semana que o Abel morreu, gente, eu era só lágrimas, como eu chorei. A despedida dele da Ana Rosa, pelo amor de Deus. Nossa, Nossa. eu fiquei muito assim, tipo, eu não queria acreditar. Justamente nessa cena, assim, tipo, foi nessa cena que eu falei assim, não acredito que ele tá morto. Porque é isso, né? Rola a cena do acidente, né, dele, do Tony Ramos e a Silvia Pfeiffer no carro, o carro virando, capotando, cai na água. E a gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí já a cena seguinte
já é, né? A Sueli A Franco roda. acordando e ele tá sentado lá conversando com ela. Eu falei, não acredito, não tô acreditando, não Foi, estou foi, acreditando. que nossa, ele gente, morreu. foi pesadíssimo. 2 momentos muito pesados dessa novela. Dentro disso que você tá falando, né, das coisas que precisam ser ditas e que precisam acontecer, que são pra novela andar e que são escolhas muito corretas da dramaturgia. Duras, mas corretas. Duras, mas corretas. Então, a morte do Abel foi a primeira. A morte do Lisão também, coloco como. Foi necessário e foi muito. Nossa, aquele enterro com o povo cantando forró, pelo amor de Deus, cara. Não, e é isso, quando ele morre, várias tramas andam depois com o Luiz Várias morre, tramas né? andam. Sobretudo ali no a Jussara, a Dandara, o próprio Marlon, que Isso. desiste de viajar e vai, de fato, vou ver meu sonho de ser bonzinho na polícia. E a última delas foi uma coincidência muito infeliz, que foi a operação. Que as cenas da operação foram na semana seguinte lá da chacina do Alemão da Penha. Amigo, Cara, foi muito difícil de assistir aquilo, amigo. muito, muito. Nossa, muito. Nossa, cara! A gente vindo daquele tanto de corpo estirado na Penha, essa realidade horrorosa, não foi uma coisa calculada, não dava pra tirar, era um ponto de virada do Marlon. Também o momento dele ali de embate com o Rian extremamente necessário. E eu assistindo aquilo com o estômago embrulhado, assim, meu Deus, vendo eles entrando no morro, vendo o Jeff, o personagem Nossa. mais querido. Nossa. Os dois dentro de casa. Gente, pra quem viveu, né, graças a Deus, a gente, né, pelo privilégio, a gente não tava lá nessa região, a gente não passou por isso. Mas pra quem tava aqui no Rio e acompanhou tudo, ver essas cenas foi muito difícil. Foi muito pesado. Foi. E eu lembro que a cena da Marília Coelho, né, que faz a mãe do Jeff, ela correndo com o rosto sujo de sangue, com a mão suja de sangue. Porque, assim, em momento nenhum a gente vê o Jeff Sendo baleado, A gente só vê ele saindo e depois corta pra ela. Eu acho que nem se a gente tivesse visto ele ser baleado ia impactar tanto quanto aquela mulher desesperada, correndo, pedindo ajuda com aquele sangue no rosto, falando que o filho tinha sido baleado. E eu fiquei assim, me tremendo, falei, caraca, matou o garoto, pelo amor de Deus, não pode. E a gente fica um tempo nesse que é muito real, a gente fica um tempo, né, sem saber o que aconteceu, se ele vai morrer, se ele não vai morrer. Eu fiquei se ele tivesse morrido, Rosane, eu ia falar pessoalmente com você. E é muito bem marcado também, né, essa questão da operação, porque é isso, né? Tipo, mostra os policiais comemorando como se fosse um grande sucesso. E para as pessoas que estão ali naquela realidade, as pessoas inocentes que estão ali. E o texto, né, da Dandara, cara. Nossa, é desesperador. E o Marlon com aquele trauma todo. Gente, pelo amor de Deus, eu quero todos os prêmios. Vocês estão entendendo? E uma novela das 9, né? Todos os prêmios e uma novela das 9. Por favor, porque é muita coisa. Ó, a gente já tá passando do tempo aqui. Eu poderia ficar aqui o sábado inteiro falando com você, amigo. Ficado mais. Poderia ter ficado mais, assim, pra gente falar, esmiuçar a direção. Enfim, são tantas coisas a serem ditas. Infelizmente o tempo não dá. Mas adorei. Tem mais alguma coisa que você queira muito? A momento agora. Só isso. A gente tá chegando na reta final da novela, né? Já tá no terceiro ato, vamos dizer assim, né? Mas ainda tem uma mãe pra voltar. Ainda tem muita coisa pra acontecer, impressionante, né? Mas aí, a novela vai até meados de janeiro ainda, né? No final de janeiro. Então ainda tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Vamos ver que outras cartas da manga, né, essa equipe de roteiro vai tirar pra gente. Inclusive nesse retorno da Ellen. Da Ellen e do Wanderson, tem ele aí pra voltar, o Ricardo pra acordar. Eu quero ver essa derrocada do... Mas, amigo, eu quero te fazer essa pergunta direta. Você acha, pra você, Léo vai ficar com o Marlon ou com o Samu? Eu acho que, como ainda tem muita coisa pra acontecer, muita água pra rolar debaixo dessa ponte, o Léo vai ficar com o Samuel. Eu acho que pode ser isso, mas a minha torcida, vou deixar aqui declarada que ela fique com o Marlon, gente. Ai, eu acho, grávida, casando na igreja, aquela... Eu acho que esse retorno dos dois agora é muito isso que você falou. Eles terminaram de uma maneira abrupta, foi muito mal resolvido. Então, o que eu acho que é isso, eles têm ainda um sentimento, obviamente, um pelo outro, e uma situação mal resolvida. E isso vai se resolver agora. Esse é o período em que essa situação vai se resolver. Agora, eu não sei como começa
essa novela. Porque ele já passou na mão de geral também, né? É Léo, é Camila, é lutadora. Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Mas é isso, eu acho eles fofos, cara. E o Samuel podia ficar com a advogada, não sei. Ai, amigo, obrigada por ter aceitado esse convite de última hora. O papo sempre maravilhoso. Passando da hora de novo. Eu mesmo me acabando com o meu sábado, que eu ainda quero sair e eu tenho 1h10 de programa pra editar. Ai. Vai dar certo. Obrigada. Eu agradeço, meu amor. Pra mim eu te falei, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre novelas, sobretudo novelas que eu gosto. É bom que você é uma das pessoas mais atualizadas, tá sempre ali, ó, assistindo tudo, que nem eu, porque se eu não vejo no dia, gente, eu fico arrasada. E agora tem 2 novelas boas pra assistir, né, que é a Dona de Mim e Três Graças, então a demanda... Nossa, sim, está assim, É isso, amigo. Gente, vejo vocês na próxima quinzena. Coloquem aí, vou deixar uma enquete aí pra vocês colocarem se é Marlon ou se é Samuca, eu quero saber. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.